Então vamos entrar com a doutora Ana Lúcia. Oi, Ana, tudo bom? Ai, um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Eu vou deixar você aqui para você começar a sua aula, eu sei que você tem um compromisso depois. Então vamos lá e depois a gente para um cafezinho, tá bom? Perfeito. Bem, daí já é bom, porque a gente já vai falar de comida, não é mesmo? É isso aí. Então, Tá. Então tá bom. então vamos começar. Um beijo e muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Bem, é um enorme prazer estar ao vivo com vocês neste domingo e nós vamos falar sobre alimentação e principalmente a consistência dessa alimentação para pacientes disfágicos com esclerose lateral amiotrófica. Então, o paciente disfágico, ele pode apresentar a disfagia, que é o distúrbio da deglutição, estando, como nós já vimos, na ventilação espontânea. Então, é um paciente que ainda ou faz uso do ambu, ou faz o uso noturno da ventilação mecânica, mas não necessariamente ele fica o tempo todo na ventilação, mas ele é disfágico e ele se alimenta via oral. Temos também aquele paciente disfágico, que ele é disfágico, ele tem um distúrbio de deglutição um pouco mais grave, ele já tem uma voz molhada, alguns engasgos, uma sensação um pouco, às vezes, de resíduo, às vezes uma saliva mais engrossada, e que ele já precisa de algumas alterações na sua alimentação. E temos também o paciente em ventilação mecânica invasiva, então a gente tem na não invasiva e na invasiva, mas temos também na ventilação mecânica, e esse paciente que usa muitas vezes a traqueostomia, ele ainda pode ter, às vezes, um prazer alimentar. Então, como que esses alimentos são ofertados? Primeiro, a gente acha que é muito fácil beber água, parece que é a coisa mais simples do mundo, mas não. Quando nós pegamos um copo de água ralo, a água é um líquido que nós consideramos um líquido ralo, então se eu coloco, repara, ela flui muito rapidamente, ela é um líquido ralo, e o paciente com disfagia é aquele indivíduo que ele já tem uma fraqueza na sua musculatura orolaringofaríngea, muitas vezes associada com uma musculatura também respiratória mais fraca e com uma certa sincronia entre a sua respiração e a sua deglutição. Se a língua está mais fraca, ela perde aquela possibilidade de formar uma concha, né? Quando nós observamos uma colher, nós reparamos, a colher ela tem uma forma, deixa eu pôr para cá, que fica mais fácil de ver, de concha. Quando a língua ela está mais planificada, repara essa colher, que é um pouquinho mais plana, tá? Ela está mais planificada. Quando eu elevo a língua e uso essa língua como um pistão para empurrar o alimento em direção ao meu esôfago, a água corre muito rápido, não tem nada que segura a água. Ela vai de uma vez só, né? Como uma cachoeira, simplesmente descendo ladeira abaixo. Então, é mais fácil engasgar com a água. Se o paciente ele consegue beber a água, mas ele já apresenta uma fraqueza nessa musculatura, ele deve ser avaliado por um fonoaudiólogo para que esse fonoaudiólogo ensine para ele algumas manobras, principalmente de postura, o que já ajuda muito, faz muita diferença. Então, sempre bem sentado, o pescoço, né, em 90 graus, nunca com o pescoço para trás, porque o pescoço para trás, ele abre a via aérea e é mais fácil de engasgar daí. E ao beber a água com a cabeça um pouquinho mais baixo, engole com força. Se ele já está engasgando muito com líquido ralo, o que nós podemos falar para que ele continue bebendo, ingerindo líquido? Que ele engrosse esse líquido. E para engrossar esse líquido, nós temos algumas opções de mercado já prontas. Então, nós temos espessantes, tá? Nós temos alguns espessantes. O melhor espessante seria um espessante que não cause tanta alteração gastrointestinal. O espessante, ele resseca um pouco, ele pode provocar um processo inflamatório. Então, se a gente pode oferecer, ao invés do espessante, nós podemos oferecer para este paciente um espessante natural, vale a pena. E como que a gente vai usar o espessante? A gente pega o copo primeiro sem o líquido,
Coloca a dose que nós queremos de acordo com o que foi avaliado pelo profissional especializado, ou seja, ele precisa de uma consistência só um pouquinho engrossada, o que nós chamamos de néctar, um pouquinho mais engrossada, o que nós chamamos de mel, ou bem mais engrossado, o que nós chamamos de pudim. Então, o que seria isso? Uma pequena medida, tá? Uma colher pequenininha para 100 ml é o que nós chamamos de néctar. Então, é aquele paciente que ele tem só um pouquinho de alteração, e a gente vai, colocou o espessante, colocou no copo, colocou a água, e daí a gente tem que bater fortemente. Então, a gente vai lá, pega uma colherzinha e fica mexendo. Aos poucos, você vai reparar que esse líquido vai engrossando. Então, mexe, 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 e aos pouquinhos esse líquido ele vai engrossando. Ele vai ficar numa medida um pouquinho mais engrossada. Então, você já observa, eu pus bem pouquinho. Se eu colocasse 2 colheres, ia ficar na consistência mel, mas agora eu coloquei só um pouquinho. Então, olha, ela não escorre mais de uma vez, agora ela vem pingando, né? Não forma ainda um V, mas ela já vem pingando. Se eu colocasse 2 colheres, o certo seria ter colocado antes, mas só para a gente engrossar um pouquinho mais. Não pus ainda 2. E você vai vendo qual é a consistência ideal para o seu paciente. Então, pode ser de néctar até de pudim. Ana, mas ele já tem o intestino mais parado, ele já tem alguns processos inflamatórios, ele tem muita dificuldade. Tem algum outro jeito de eu engrossar esse líquido sem ser com espessante? Bem, então você pode deixar o espessante mais para a água, se for o caso, e você pode utilizar os sucos. Os nossos sucos, no Brasil, a gente tem muita fruta. Diferente de outros países que só usam espessante, porque não tem a variedade, a riqueza de frutas que nós temos, mas nós temos. Você pode fazer um suco de manga, você pode fazer um suco de laranja com mamão, você pode fazer um suco de kiwi com maçã, ou seja, tem várias possibilidades de oferecer o líquido engrossado ao seu paciente de uma maneira muito mais nutritiva. Mas também nós temos uma das melhores raízes, tá? Que é o inhame. Eu trouxe o inhame, gente, porque eu já dei aula no Brasil todo e em cada lugar desse Brasil enorme tem um nome, o inhame. Esse é o inhame. Ó, acho que dá para ver. Tudo bem? Isso é um inhame. Você corta esse inhame e você tem aqui o tubérculo, uma raiz extremamente nutritiva e muito boa para o paciente com doença neuromuscular, porque a nossa ideia não é só hidratar e alimentar, é nutrir também o paciente com uma oferta via oral. Então, eu quero oferecer prazer nutricional, mas também nutrição para ele, né? E o inhame, ele é extremamente rico em vitamina C, isso, ou seja, ele é um antioxidante natural, ele é um anti-inflamatório natural, ele é muito bom em carboidrato para adquirir também massa, né, para não ter um gasto energético melhor, mas ele é rico também em oligoelementos. Então, tem zinco, tem cobre, ou seja, tem vários minerais importantes para o nosso paciente. E o que você faz? Cada bolinha dessa, mais ou menos, você pode cortar. Se for no líquido, né? Se eu vou oferecer no líquido, ó, esse líquido ele já está ficando, cada vez você vê que ele vai pingando de uma maneira mais grossa, até que ele vai formando um V na colher. Quando você derruba é um V. Então, para os pacientes mais disfágicos, com mais dificuldade, a gente fala, olha, quando você pôr na colher e fizer um V no finzinho da colher, essa é uma consistência ideal. Então, daí passou de néctar para mel. Pois bem, se você cortar uma bolinha dessa, você pode pôr ela crua na própria água e daí colocar ou um limão ou um pouquinho de suco de uva, ou seja, saborizar a água. Então, você pode oferecer uma água saborizada com inhame, mas você também pode cozinhar o inhame, guardar as bolinhas de inhame já cozidas na geladeira. E na hora, você só pega um mix e bate nesse copo e oferece também, oferta. E é a mesma coisa do espessante. Você vai ter aquela água com aquele espessante natural. Ana, mas não vai ficar um gosto? O inhame quase não tem gosto. E você pode, como eu já falei, saborizar esta água. Então, nós podemos oferecer para o paciente avaliado, que consegue, né, avaliado, porque precisa de uma avaliação fonoaudiológica, para ver se ele é capaz dessa oferta líquida. Mas se ele for
ele vai beber essa oferta líquida com as manobras, cabeça baixa, deglutição múltipla, uma manobra de esforço, ou seja, na maneira que o fonoaudiólogo avaliou que aquela é a forma mais segura para este indivíduo, mas você pode espessar de uma forma natural, ou com os sucos naturais já engrossados, ou com o próprio inhame. O que os meus pacientes gostam muito também, quando eles bebem líquido ralo, mas eles não querem beber o espessante, também não se dão tão bem assim com o inhame, eu ofereço a água de coco com aquela carne do coco batida. Então, pega aquele coco verde, tira aquela carninha do coco verde, bate junto com a água de coco. Aquela carninha também funciona como espessante natural e é o próprio gosto do coco. Então, é uma água de coco mais engrossada que funciona muito bem também para hidratar e para nutrir. Então, líquido ralo resolvido, vamos para outras consistências. Alguns pacientes, eles já precisam se alimentar e eles já têm uma dificuldade com o alimento mais duro, porque já tem fraqueza e fadiga mastigatória, porque às vezes morde bochecha, borda de língua, porque já demora muito tempo para formar o bolo, para qualificar aquele alimento e não tem força para fazer a propulsão. Então, nesses casos, a gente começa a oferecer para o paciente alimentos um pouquinho mais macios, mais amolecidos, tanto com a comida, como também com legumes e frutas. E daí, gente, não vale falar assim, ele come de tudo. Como assim? Ele come a comida da casa. Come, mas como é que você faz? Eu pego tudo, coloco no liquidificador, bato no liquidificador e dou para ele comer. Então, ele vai sempre comer uma maçaroca. Não é prazeroso. A gente tem que aprender que a comida é muito mais do que pegar tudo, colocar no liquidificador e oferecer para o paciente. Tem que ter prazer. A comida é troca de carinho. A comida é preparação, é o quanto você investe para oferecer para o outro. Então, olha o que eu fiz para vocês. Isso aqui é uma bandeja de frutas. Foi preparada o quê? Foi preparada com carinho. Então, a gente pega a fruta, corta o alimento, fala para o paciente, olha, eu trouxe, eu fui, eu comprei este alimento para você, eu preparei para você, eu organizei para você. Mas eu não consigo comer desse jeito. Tudo bem, mas esse é o alimento que eu vou te ofertar. Agora, talvez na sua frente, eu prepare de uma maneira que você consiga comer. Então, por exemplo, tanto o mamão, ele é um alimento que facilmente eu posso amassar no garfo e ele forma uma pastinha. O avocado, extremamente nutritivo também. Eu posso amassar, né? E ele também forma uma pasta. Por quê? O fato de eu ter um alimento que eu amasse e forme uma pasta facilita para quem cansa muito durante a refeição, porque tem associado um distúrbio ventilatório restritivo, então eu tiro o passo da formação da massa, né, da formação do bolo alimentar, e eu preciso de menos força. Tanto o mamão como o abacate são alimentos que escorregam facilmente, assim como a banana, ela escorrega facilmente. Então eu também não tenho que fazer uma grande força para engolir. E mesmo que depois eu tenha que fazer deglutições múltiplas para deglutir, como ele escorrega, é mais fácil de eu realizar a limpeza posteriormente. Então, eu posso pegar o alimento, pego um prato, né? Um prato bonitinho, simpático, pego o alimento escolhido pelo meu paciente, tiro um pouquinho daquele alimento, e daí na frente dele, tá? Junto com ele, eu preparo para que ele sinta aquele momento do prazer alimentar. Então, ele não consegue mais triturar, amassar o alimento. Quem vai fazer o alimento? Né? Se ele ainda consegue preparar, tudo bem, ele vem e prepara uma pastinha. Mas caso ele não consiga, o próprio familiar, o próprio cuidador, vai e prepara um alimento pré-formado. Então, agora eu tenho como ofertar para ele um alimento mais amolecido, mais amassado, mais facilitado para que ele possa se alimentar bem e continuar.
mas junto numa refeição, que é o objetivo da refeição, que é a troca. Não só a troca do alimento, como a troca do afeto também. A mesma coisa eu posso fazer com o pedacinho de mamão. E o pedacinho de mamão, vocês reparam que cada alimento vai depender, né, dessa facilidade do paciente, porque tem alimentos que são mais macios, são mais fáceis de amassar, e tem outros que são mais difíceis. Então, ó, o mamão, ele amassa mais facilmente, né? Ele fica um pouquinho, mas ele amassa, diferente ainda da banana, que é a mais fácil de amassar. Então, Ana, quais são os mais fáceis para quem tem pouca força? Justamente esses, ó. E ele traz água junto. Então, repare, ele fica no garfo, né? Ele passa um pouquinho, mas ele é mais molhadinho que o próprio abacate. Então, eu posso fazer um prato com vários tipos, né, de frutas, uma saladinha de fruta, onde ofereça de acordo com a facilidade, mas ele vai saborear aqueles alimentos. E pode ser que após a execução dessa deglutição, eu tenha que fazer exercícios de limpeza de vias aéreas altas, sim. Eu posso fazer um trum, um brum, um brim, um quirri, um carrá. Eu posso, depois de toda a refeição, nebulizar o meu paciente, fazer uma tosse assistida, utilizando ou ambu, um assistente de tosse, ou aspirar a cavidade oral. Isso vai depender individualmente de paciente para paciente. Ana, mas ele quer comer carne, ele quer comer um alimento duro, ele quer comer maçã, ele quer sentir o prazer de apertar e mastigar o alimento. E como é que eu faço se depois aquele alimento vai ficar na boca? Neste caso, nós temos a terceira opção, que é com os alimentos sólidos. Então, mesmo depois que ele comeu aquele alimento mais pastoso, ficou um pouco e ele está... Será que eu posso fazer esse manejo de saliva, essa limpeza com a própria alimentação, com o próprio trabalho dessas deglutições? Pode. Por exemplo, a maçã e a pera, elas são excelentes, elas são adstringentes, elas limpam a cavidade oral. Mas nem sempre eu posso pegar um pedaço de pera e pedir para o meu paciente, morde, mastiga, engole, porque ele pode não ter esta capacidade. Então, eu pego pedacinhos de maçã e pera, coloco numa gaze em volta e prendo ele para que ele fique preso. E daí sim, eu peço para ele morder. Ó, solta a água conforme eu mordo. Esta saliva, eu trabalho com o paciente o manejo de saliva e muitas vezes a limpeza da cavidade oral, o treino da deglutição da saliva. Como a maçã e a pera são adstringentes, quando o paciente está com aquela deglutição muito agarrada, aquela saliva, desculpa, muito agarrada, muito presa, muito espessa, engrossada, que está aquela sensação ruim, muitas vezes esse próprio manejo de saliva, esse treino deglutitório, ele é feito desta maneira com o alimento. Então, como que a gente faz isso? Pega uma luva, um par de luvas, calça a luva ou lava a mão muito bem lavadinha, né? O fonoaudiólogo ele vai sempre atender com a mão enluvada. Pega um recipiente, coloca a água filtrada no recipiente. Pode ser qualquer tipo de recipiente. Nós não utilizamos gaze, nós utilizamos compressa de gaze estéreo. Por quê? Porque ela é um tecido, ela não é aquele trama que arrebenta. Então, nós pegamos, tem várias marcas, tem umas melhores, outras piorzinhas, mais fraquinhas, mas é uma compressa de gaze, não estéreo. Abrimos essa compressa de gaze, ela é um tecido, tudo bem? Então, ela é um tecido, ela não é aquela gaze que esfarela, ela parece um tecido meio perfex, né? Molhamos esse tecido para lavar, para que não fique o gosto do tecido na boca do paciente, tudo bem? Então, elas são lavadas, elas são molhadas. Daí, nós abrimos esse tecido, então, ele vai ser aberto. E daí, nós vamos envelopar o alimento como quem
monta aquela famosa bala de coco de festa infantil. Então, ele está aberto na mão, pegamos um pedaço de alimento, que seja qual for, isso aqui pode ser um pedaço de carne, um pedaço de um bombom, pode ser uma maçã, pode ser um pedacinho de manga, pode ser um mamão, pode ser uma banana, daí vai depender da força mastigatória avaliada pelo fonoaudiólogo, se ele é capaz de morder, o objetivo, se o objetivo é deglutir mais vezes, então ele vai pôr um alimento um pouquinho, que tem um pouquinho de água para ele realmente treinar. Se é um trabalho de trabalhar justamente o masseter, que é a musculatura mastigatória, para que dê mais força para ele para propulsão. Então, daí nós utilizamos maçã, pera, coco, um alimento mais duro, carne, tá? Se é o prazer alimentar do paciente, é o que ele quer comer shimeji, ele quer comer marisco, ele quer comer camarão. Então, daí, o que ele me pediu, eu vou treinar naquela hora, mas como eu não posso liberar o alimento solto na boca do paciente, ele vai o alimento em gase, tá? Coloca o alimento e daí você vai dobrar, né? Vai prender bem este alimento e vai fechar muito bem fechado. Então, o alimento está preso no tecido. E daí sim, ele vai treinar de um lado, vai treinar do outro, nunca vai treinar na frente, os incisivos são de corte, eles têm uma raiz menor, você não quer deixar esse dentinho mais mole, então é do premolar para trás, que são os dentes justamente para fazer a trituração e a pulverização do alimento. Treina de um lado, treina do outro, faz os treinos deglutitórios com as manobras necessárias, e se for o caso, depois você faz os exercícios de limpeza laríngea. Ana, ele está com uma saliva engrossada, eu quero fazer esse treino, e será que assim vai deixar, ele vai? Sim, toda vez que eu treino com qualquer alimento, eu vou produzir um pouquinho mais de saliva. Se eu quero ainda facilitar, soltar um pouquinho essa secreção espessa, que depois eu vou ter que treinar a deglutição e limpar, então ele vai ter que ser capaz de deglutir, eu posso pôr a maçã até para não ficar pretinha, na água com limão, né? O limão, a maçã já é distringente, vai estar ali na água com limão, que também vai ser um pouquinho mais cítrico, tudo que é cítrico produz uma saliva mais ralinha, tá? E daí eu mastigo de um lado, eu mastigo do outro e eu vou treinando. Então, o prazer alimentar pode estar sempre presente, independente da fase que o paciente se encontra. Lembrando que após os exercícios deglutitórios, é necessário realizar os exercícios de limpeza laríngea. Se ele não conseguiu somente com as manobras limpar um pouco e ficou um pouquinho, você percebe que ficou um pouquinho ainda de saliva, né, que ficou um pouquinho ainda de secreção, ele vai fazendo os exercícios entre uma deglutição e outra, então ele morde um pouquinho, faz um pouquinho de exercício, faz um pouquinho de limpeza. Morde um pouquinho, faz um pouquinho de exercício, faz um pouquinho de limpeza. Terminou tudo, vai para a nebulização e ainda, se necessário, aspira a cavidade oral ou vai para assistente de tosse, tá? E daí ele pode fazer essa limpeza ou no ambu com a tosse assistida ou no assistente de tosse, dependendo do que foi avaliado para cada paciente. Então, assim, os nossos pacientes disfágicos, eles devem continuar sempre fazendo exercícios de reexpansão pulmonar, fazendo exercícios de limpeza para que sempre tenham um pulmão saudável, porque daí também eu tenho mais segurança de realizar a oferta alimentar com este paciente. Porque para os pacientes que estão infectados, o fato de eu oferecer um alimento não é seguro, porque ele já está infectado. Então, primeiro, eu preciso passar por esse processo para depois voltar a fazer a oferta alimentar. Então, façam todo o trabalho respiratório e façam também todo o trabalho fonoaudiológico para que você tenha uma boa respiração e uma boa alimentação. E é isso que eu gostaria de passar nessa prática. Vale a pena sempre sentir prazer alimentar, seja em qual situação. Meu muito obrigada.
Jorge, você está por aí? E agora, gente? Não estou vendo nem o Jorge e nem a minha equipe de apoio. Então, eu posso mostrar para vocês... Ah, apareceu. Eu ia mostrar mais uma consistência que eu esqueci aqui. Então, quando você apareceu... Pode mostrar. Hã? Pode mostrar. Ah, olha, isso aqui é a famosa aquela papinha de fruta, sabe, de criança? Então, essa é aquela gotinha, olha, que eu falei para vocês, que ela é bem molinha e que a gente vai passando, ó, e ela vai formando uma gotinha no fundo da colher, tá? Então, essa consistência, né, também é uma consistência facilitadora para o paciente disfágico. Eu acho que era isso que eu queria falar nessa prática. Maravilha, aula sensacional. Queria te agradecer muito, te liberar e falar para o pessoal que nós vamos entrar agora no café e voltamos daqui a 10 minutos e vamos inverter. Eu ia entrar com a palestra da Tamara, mas vamos entrar com o vídeo da Daichi Sankyo e depois, na sequência, direto com a palestra da Tamara, logo depois do vídeo da Daichi. Tá bom? Ana, muito, muito obrigado. Eu sei que você está com uma agenda aí super corrida, com alguns probleminhas para resolver, e mesmo assim fez essa palestra maravilhosa, essas explicações, explicando das consistências, tudo isso que foi super importante. E, olha, eu estou vendo aqui os comentários, todo mundo dizendo sensacional, aula prática, super importante e muitas explicações aí que vão fazer a diferença para os nossos pacientes. Super obrigado. E o recado que eu quero deixar é que ofereça prazer para o seu paciente disfágico, faça uma boa avaliação, porque muitos desses pacientes, quando eu chego, eles são subestimados. Ah, disfágico não vai comer mais nada, bate tudo no liquidificador, o próprio paciente perde o gosto, perde o prazer de comer e não quer comer mais nada, ainda sendo possível se alimentar via oral, né? Então, vale a pena investir, porque muitos dos pacientes disfágicos conseguem se alimentar via oral. Não são todos, mas muitos conseguem e não estão se alimentando, tá bom? É isso, gente. Um bom domingo para todos. Tchau. Obrigado, tchau.